Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero compartilhar com vocês uma estratégia muito boa para operar na compra e na venda. É o setup aí que eu chamei de Mega 777. A gente vai utilizar aqui três indicadores. O primeiro deles vai ser uma média móvel exponencial dos últimos 200 fechamentos. E a gente vai utilizar também um estocástico lento no período 5. E nesse estocástico a gente vai colocar uma linha horizontal no nível 80 e outra linha horizontal no nível 40. Abaixo deste estocástico você percebe que a gente tem aqui um IFR2 com uma linha horizontal no nível 80 e outra linha horizontal no nível 30. É simples a forma que a gente vai diferenciar operações de compra ou venda. Aqui o primeiro detalhe de todos é que quando o preço estiver abaixo da média de 200, a gente vai operar na venda. Quando o preço estiver acima da média de 200, a gente vai operar na compra. Feito isso, a gente vai ter aqui os nossos dois indicadores aqui embaixo que a gente vai utilizar para saber o momento certo em que a gente deve entrar na operação. Esse setup ele foi feito para o gráfico de 60 minutos, tá certo? Veja só, vou pegar aqui um exemplo de venda, que é o principal assunto do vídeo de hoje que eu quero mostrar para vocês, é que esse setup ele funciona na venda também. E para entrar na venda, a gente vai precisar que o IFR esteja acima de 80. Junto com isso a gente vai precisar que o estocástico também esteja acima de 80 e aquele detalhe, né, do preço estar abaixo da média de 200. Vamos pegar aqui, ó, esse exemplo para a gente poder entender. Você percebe que a gente entrou na venda aqui. Por quê? Porque o preço estava abaixo da média de 200, o estocástico lento estava acima de 80, no momento aqui, ó, ele estava em 85, o IFR estava também acima de 80, como você pode ver. E aí o que a gente fez? A gente pegou e colocou uma ordem de venda no rompimento da máxima dessa barra aqui que gerou esse sinal. Você percebe que a gente entra aqui no rompimento da máxima, tá certo? Por quê? Porque assim a gente consegue aproveitar mais do movimento de queda que possivelmente pode vir. Porque se caso a gente fosse entrar na perda da mínima, a gente perderia todo esse movimento aqui, ó, até chegar aqui. Seria bastante coisa. E é por isso que a gente entra no rompimento da máxima. No candle seguinte, você percebe aí, ó, que a ordem foi atingida e a gente entrou na operação. Esse setup ele vai trabalhar com stop e com alvo. O stop dele vai ser o tamanho desse candle aqui, ó, anterior à nossa entrada, projetado uma vez para cima. Então você utiliza aí a projeção de Fibonacci, alguma ferramenta que te permita saber qual é essa distância. Você pega aqui o tamanho desse candle, projeta uma vez para cima. Tá vendo aí, ó? Nosso stop vai ficar aqui. Nosso stop da operação. E a gente vai ter um alvo de 500 pontos. Então você coloca o seu alvo aí de 500 pontos. No caso, aqui nesse backtest, a gente não consegue fazer a entrada e a saída na mesma barra. Você percebe que a gente entrou aqui. Se a gente conseguisse, a gente já teria saído aqui, ó, com um alvo de 500 pontos, mas isso não é possível, tá? Ele não tem aí todos os dados necessários de movimentação minuto a minuto, tá certo? Então, o stop uma vez para cima, o alvo 500 pontos. E a gente vai ter aqui um sinal de saída no lucro. Qual vai ser esse sinal de saída? Veja só. A partir do momento que você entra na operação, assim que você tiver um fechamento te dando 100 pontos ou mais de lucro, aí você pode encerrar a operação. Veja que aqui, esse fechamento, ele estava dando para a gente aí, ó, 565 pontos de lucro. Isso é bem mais do que 100 pontos. Então, por conta disso, na abertura do candle seguinte, a gente já pode encerrar a operação, tá? Veja só, a gente encerrou a operação aqui com um lucro de 607 pontos. Fizemos aqui, ó, a entrada 11 horas, encerramos a operação meio-dia. Foi um day trade aqui que fizemos no gráfico de 60 minutos. 600 pontos. Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó, para a gente ver essa estratégia funcionando na venda. Veja que aqui, nessa situação, você teve aí, ó, o estocástico passando para cima de 80, tá vendo aqui, ó? E o IFR também acima de 80. Olha aí. Com isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e colocar uma ordem de venda no rompimento da máxima desse candle. No candle seguinte, essa ordem foi atingida. E a gente vai ter aqui, ó, um stop que vai ser o tamanho dessa barra projetado uma vez para cima.
Então o nosso stop ficaria mais ou menos nessa região aqui. No caso aqui, a gente teve o que? A gente teve o alvo de 500 pontos sendo pego aqui, ó. Olha aí, 500 pontos. Ele atingiu o nosso alvo. Como você pode ver aqui, a gente tinha o preço acima da média de 200. Tínhamos também o estocástico abaixo do nível 40 e o IFR abaixo do nível 30. O que a gente fez? A gente pegou uma ordem de compra e colocou na perda da mínima dessa barra. No candle seguinte, essa ordem foi atingida. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o tamanho dessa barra, projetar uma vez para baixo, vai ser o nosso stop. Nesse caso aqui foi um stop bem maior, né? O nosso stop ele vai variar de acordo com o tamanho da barra anterior à entrada. Então ficou um stop mais lá embaixo. E aqui a gente tem também o nosso alvo de 500 pontos. Ficaria mais ou menos aqui, ó. Certo? Mais ou menos aqui. Nosso alvo de 500 pontos. Vamos ver aí, ó. O que aconteceu? A gente saiu aqui. A gente saiu porque essa barra teve um fechamento de 231 pontos. Ou seja, deu um lucro pra gente maior do que 100 pontos. E olha só o que está escrito aqui. Se um candle fechar dando 100 pontos ou mais de lucro, deve-se encerrar a posição. E foi o que aconteceu. Esse candle fechou dando aí aproximadamente 250 pontos de lucro. Então a gente fechou a posição na abertura do candle seguinte. Esse detalhe, ele tem a capacidade aí de te fazer ter uma taxa de acerto muito maior, né, nas operações. E aí você pode ver aqui, ó, as operações que a gente foi fazendo de compra, né, ó. Tivemos aqui um resultado de 280 pontos. Aqui ele deu um lucro maior de 1.150 pontos. Deu um lucro aqui de 193 pontos. E assim ele vai fazendo as operações, certo? Vamos pegar aqui, ó, mais alguns exemplos, ó. Na venda, tivemos aí 1.527 pontos de lucro na venda. Aqui aproximadamente 693 pontos de lucro na venda. E ele vai fazendo as operações. Tá vendo aí, ó? Operação de compra, lucro aqui, ó, 444 pontos. Aqui também, ó, 568 pontos, aproximadamente por aí, né? E ele vai fazendo as operações de compra e venda. Que no caso a gente teve um stop, né? Vamos ver aqui, ó. O stop foi de aproximadamente 800 pontos. Tá certo? E aí o interessante é que quando a gente testa essa estratégia no gráfico de 60 minutos do índice futuro, a gente tem isso aí, ó, uma curva de capital ascendente, pegando aqui, ó, desde 2019 até o dia atual, tá essa curva aí ascendente subindo ao longo do tempo. Um setup que apresenta bons resultados e ótimas entradas. Tivemos aqui, ó, 333 operações, 70% de acerto, um payoff de 0,78 e um fator de lucro de 1,83. O setup funcionando muito bem, fazendo operações aqui, muitas operações de day trade e algumas de swing trade. E você vê aí essa estratégia funcionando. Esse é um setup que eu montei aqui dessa forma. Ele possui um funcionamento que o faz ser vencedor. Você pode pegar a ideia desse vídeo e utilizar aí nas suas próprias estratégias, porque esses indicadores aqui, dessa forma que eu coloquei, eles podem gerar ótimas operações. Não necessariamente com todas as configurações que eu coloquei, você pode fazer suas modificações. O que é importante é sempre a gente testar e saber se o que a gente está fazendo tem comprovação das estatísticas. Se ao longo do tempo esse padrão ele veio funcionando. E aqui a gente tem essa comprovação de que esse padrão tem funcionado aqui para poder operar na compra e na venda, né? Porque, como você vê, atualmente o nosso mercado está bastante tempo aqui abaixo da média de 200, já está há algum tempo aqui. E você vê que ele está fazendo as operações aí, ó. Toda vez que passa para baixo da média, ele faz as operações de venda. E até agora tem sido operações lucrativas, né? Ele tem feito aí ótimas operações. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá uma clicada no like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e eu te convido a conhecer o nosso site se você quiser aprender aí como desenvolver estratégias lucrativas para a Bolsa de Valores. Tá certo? Então nos vemos aí no próximo vídeo.